Por mais desconhecido que seja o caminho, não vou sozinho, pois o Senhor não me abandonará se eu seguir. Aconteça o que acontecer, Ele permanece comigo dia após dia, e eu sei que meu Salvador está comigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. No raiar do sol e na chuva, meu Jesus está sempre comigo. Quando as tempestades rugem muito, com nuvens escuras ao meu redor, e as ondas se enfurecem ao meu redor na noite escura, então Ele, que baniu todo medo, me segura com a sua mão, pois em seu amor Ele me guarda. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. No raiar do sol e na chuva, meu Jesus está sempre comigo. Quando as preocupações desse mundo me atingem como uma névoa espessa, quando todo o poder do inferno envolve minha alma, então ouço a voz do Senhor. Tenha bom ânimo, não estou longe. Veja o quanto eu te amei. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. No raiar do sol e na chuva, meu Jesus está sempre comigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. No raiar do sol e na chuva, Jesus está comigo. Amados irmãos e irmãs do Senhor, para esta reunião especial de Zurique, nós saudamos todos que vieram e também todos que estão conectados mundialmente no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito doloroso para todos nós e também é uma grande provação para nós o fato de que o Deus onipotente e onisciente tenha chamado nosso amado irmão Frank para o lar celestial. Deus, no entanto, não comete erros. Tudo nos serve para o melhor. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e seus caminhos não são os nossos caminhos. O servo fiel e prudente trabalhou sob mandato de Deus por 70 anos e também por 50 anos, em cada último fim de semana do mês, ele pregou a santa palavra de Deus para nossa preparação neste lugar. Sem esse poderoso ministério do irmão Frank, nenhum de nós estaria aqui hoje. O irmão Frank cumpriu o seu ministério. O misericordioso Senhor agora deixou o seu servo partir em paz. Também conosco o Senhor quer o bem. Ele não nos abandona, pois, de acordo com a sua palavra, Ele é sempre o mesmo. Ele completará gloriosamente a obra da redenção que Ele começou no final do tempo da graça. Antes de orarmos, gostaria de ler uma palavra de conforto de Apocalipse 21, versículos 1 até 7. E vi um novo céu e
uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido, para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Até aqui, esta preciosa santa palavra. No versículo 4 estão as palavras de conforto: e enxugará todas as lágrimas de seus olhos, também de nossos olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que maravilhoso! E direcionado aos vencedores, a multidão comprada pelo sangue, está no versículo 7, aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Oh, que confiança e que esperança nós podemos ter em nosso coração, pois nos foi prometida a glória eterna. Nós queremos orar e para isso nos levantamos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu completaste a Tua obra de criação e agora também finalizará a Tua obra de redenção sozinho. Senhor, nós não podemos agradecer o suficiente a Ti por esse ministério singular, único, do irmão Frank. Nós te agradecemos por ele ter sido capaz de carregar esse pesado fardo pela congregação noiva por toda a vida e depois agora pode descansar, dormir sem se preocupar com nada. Senhor, viemos cheios de expectativa. Perdoe-nos nossas falhas. Senhor, nós precisamos mais de Ti. Nós queremos vivenciá-lo novamente. O Teu Espírito possa vir sobre todos nós e glorifique a Ti mesmo no nosso meio. Que todas as Tuas promessas
sejam cumpridas em todos nós. Nós pedimos isso no teu nome. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor, que podemos sempre louvar a graça de nosso Deus e a obra consumada que Ele realizou por nós na cruz do Gólgota. Também nesta manhã, estamos mais uma vez muito gratos a Deus por sua grande graça, e por seu amor e por sua fidelidade. E também esse compositor de cânticos, ele expressa aqui repetidas vezes, que maravilhoso é a fidelidade do Salvador no amor. Nós podemos nos tornar infiéis, mas Ele permanece sempre fiel. E é por isso que somos tão gratos, por Ele ter compaixão por nossas fraquezas e por Ele sempre nos ajudar novamente em todas as situações da vida. Antes de orarmos, gostaria de ler uma palavra de Deus do profeta Isaías, do capítulo 12. São palavras preciosas. Isaías 12, a partir do versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque Deus, o Senhor, é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou o meu Salvador. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. E nós podemos dizer, se tornará conhecido em toda a terra. A palavra de Deus tem que se cumprir em todos os pontos. E assim somos gratos que entre todas as nações é proclamada a sua palavra, sua mensagem e aquilo que Ele falou nos nossos dias. E então está aqui no versículo 6, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Não apenas os habitantes de Jerusalém, não apenas os habitantes de Sião, mas também nós, amados, nós queremos exultar e cantar-lhe ao nosso Senhor, honrá-lo e louvá-lo, cantar louvores a Ele. Por isso somos gratos por não precisarmos ter medo, mas por podermos chegar à fonte da vida que flui com alegria. Que Deus também nessa manhã nos abençoe e esteja conosco. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te adoramos nesta hora da manhã. E nós podemos exclamar com o teu servo Isaías, na verdade, Deus é a minha salvação. Ó Senhor, Tu te tornaste nossa salvação. Tu és tudo, em tudo para nós. E nós podemos dizer, estou cheio de confiança e não temo, pois Deus, o Senhor, é a minha força e o meu cântico de louvor. Senhor, Tu queres ser isso e quer continuar sendo isso, e Tu és em nosso meio e em nosso coração. Nós te adoramos. De fato, Tu te tornaste o Salvador de nossas almas. Tu pagaste o preço. Tu vieste. Tu trouxeste a plena redenção. Graças seja a Ti por isso. E louvor e honra, glória e adoração ao Teu maravilhoso nome. Senhor, estamos tão felizes por podermos nos apresentar diante de Ti com corações gratos e oferecer-lhe honra e adoração. E por podermos ver Tua palavra cumprida em nossos dias. A Tua glória e os Teus grandes feitos têm que ser proclamados entre todos os povos. Foi assim que Tu prometeste e assim tem que ser, Senhor. E por isso nós Te damos a honra
que podemos ver que também em nossos dias a tua mensagem é levada a todas as terras e que tu tens pessoas que tu chamas em nossos dias e que tu as salva de seus pecados e tu as contas entre o teu povo. Graças seja a ti também por tu teres mensageiros e por tu enviares os teus mensageiros cedo e tarde. Nós te agradecemos, Senhor, por tu estar trabalhando e pedimos-te agora que fique conosco e habite conosco nessa manhã. Conceda graça para o falar, conceda graça para o ouvir e conceda graça para oferecer-lhe a honra e a gratidão. Senhor, sintoniza-nos dessa forma, sim, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós não podemos tirar nada de nós mesmos e não podemos puxar nada para nós, mas olhamos para cima com fé e pedimos que tire, Senhor, tudo o que estiver no Teu caminho e o que não pensa em Ti. Adoração seja ao Teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Na verdade, eu queria dizer a frase que o Senhor disse quando Ele veio no meio dos seus: paz seja convosco. É algo maravilhoso quando pode se cumprir o que Deus disse por meio do profeta Isaías, que seus mensageiros saiam em paz e semeiem uma semente de justiça. Eu tenho pensado não apenas desde a noite passada, mas também antes, sobre essa última viagem e sobre os anos em que a semeadura aconteceu. A graça que Deus concedeu foi a de buscar a paz, persegui-la, jamais para usar um conhecimento para criar discórdia, mas enfatizar o que nos une, o que temos em comum, e ignorar certas coisas que foram ditas na fé e na confiança de que a hora de Deus vem. E todos os que são da verdade, mais cedo ou mais tarde, serão dominados por aquilo que lhes foi destinado. E isso lhes será participado, tem que lhes ser participado. É algo que nós podemos observar, especialmente no ministério do irmão Branham. Não há nenhuma pregação em que ele vem com querer saber melhor ou ter razão, de alguma forma, coloque isso à tona, mas simplesmente pelo amor divino que encheu seu coração, ele trouxe uma mensagem divina que traz à tona algo divino e cumpre algo divino em todos que a recebem e que podem crer de coração no que ele disse. Nesses dias, nós temos a lembrança de nosso Senhor, que se tornou homem, e essa é a prova do amor divino. Nisso foi revelado o amor de Deus, que Ele se rebaixou até nós para se reconciliar então conosco, para restaurar a ponte, para criar comunhão e ligação com Ele. E, apressadamente, hoje de manhã,
Eu li 2 ou 3 passagens do Antigo Testamento e então algumas do Novo Testamento. No Salmo 34, está versículo 14, Salmo 34, versículo 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. No versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E então, no Salmo 85, uma das promessas mais maravilhosas com relação ao que aconteceria no Gólgota, aqui nós lemos a partir do versículo 7, Salmo 85, a partir do versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Ouvirei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à insensatez. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Que misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e a paz se beijam. Até aqui, essa palavra, talvez ainda o próximo versículo. A fidelidade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Na tradução em inglês, está aqui nesse versículo, a misericórdia e a fidelidade se abraçarão. A graça e a fidelidade se abraçarão. A justiça e a paz se beijarão. Deus fez tudo isso. Agora precisamos compreender que nós fomos colocados dentro dessa obra de Deus. Sim, que nós somos a obra de Deus. E nós dissemos isso muitas vezes. Nós não estamos apenas falando sobre o plano de salvação de Deus, mas também nós somos parte desse plano divino de salvação. E também isso nós enfatizamos. Nós somos a peça central, o núcleo desse plano divino de salvação. Independentemente do quanto e do que Deus incluiu em seu plano geral, o ponto central, o núcleo de todo o plano de salvação de Deus é a multidão eleita. A peça central de toda a redenção e do plano de salvação de Deus são os redimidos. E tivermos compreendido isso, e isso se tornar uma revelação divina para nós, então teremos sido ajudados. Então sabemos, aqui não se trata de uma doutrina, de um conhecimento, mas do que Deus fez
por nós e conosco e por meio de nós, e quer ainda continuar fazendo. Em verdade, a sua salvação está perto daqueles que o temem. O temor de Deus é, desde o princípio, o começo da sabedoria. Qualquer sabedoria que não está enraizada no temor de Deus, nós podemos deixar em casa. Cada proclamação, cada ensinamento, tudo o que não tenha sido banhado no amor e na reverência a Deus, não pode ser uma bênção. Mas aqui nós lemos, nosso Deus anuncia bênçãos. E essa bênção não foi apenas anunciada, ela veio. Veio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo o que era profecia no Antigo Testamento tornou-se realidade divina no Novo Testamento. Todas as promessas de Gênesis 3:15 até Malaquias 3:1 foram dadas com referência a Cristo e se tornaram nele uma realidade divina. Aqui está escrito que vejamos, ó Senhor, a tua graça e conceda-nos a tua salvação. Isso foi, no Antigo Testamento, o anseio dos profetas, do povo de Deus, de todos aqueles que esperavam pela salvação de Israel. Hoje, nós podemos, sem forçar, causar violência, esse versículo, dizer em verdade, Senhor, Tu nos permitiste ver a Tua salvação. Senhor, Tu nos concedeste a Tua graça. Senhor, Tu nos concedeste salvação. Nós temos que entender isso por meio de revelação divina, não com a mente, caso contrário, sempre começaremos de novo. Quando percebemos por meio de revelação que a obra de Deus é concluída e que todas as coisas que nos foram prometidas na palavra profética nos foram dadas em Cristo e se tornaram realidade, então cada um pode se regozijar de todo o coração. Deixa-nos ver, ó Senhor, a Tua graça e nos conceda a Tua salvação. Diga isso hoje no teu coração. Senhor, eu pude ver a Tua salvação. Eu recebi a Tua graça. Senhor, Tu me ajudaste. Tem que se tornar uma convicção pessoal e uma vivência pela graça. Em verdade, a Tua salvação está perto daqueles que o temem. Esse temor de Deus, não o temor, não medo de querer se esconder, não medo de punição, mas reverência que tem que ser demonstrada ao Santo Deus de eternidade a eternidade. Reverência, temor a Deus. Certamente, a sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra, que a graça e a fidelidade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Que palavra
poderosa. Eu não sei, parece assim que estamos lendo isso pela primeira vez, mas isso está na Bíblia já há muito tempo. Isso não foi escrito ontem. Há muito tempo, pelos séculos, para não dizer pelos milênios, foi proclamada, crida e vivenciada. Assim como os profetas e os homens de Deus falaram essas coisas, elas se tornaram uma realidade divina pela graça. No Salmo 122 está, eu leio aqui o versículo 1 e então versículos 6 e 7, talvez até o fim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Eu não quero ler adiante, vocês conhecem o Salmo, a partir do versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, vos pedirei bênção para ti. Que pensamentos maravilhosos são expressos aqui. Jerusalém, a cidade de nosso Deus, o povo de Deus, que havia carregado as promessas e crido, que havia sido dignificado de ter no seu meio os profetas e então finalmente ver o cumprimento no Messias. Ofereça a Jerusalém a saudação de paz. Salve os que te amam. Salve aqueles que amam a Deus e a quem Deus amou. Essa não é uma via de mão única, mas assim como Deus nos amou, assim nós podemos amá-lo também. Ele, que nos procurou e nos encontrou e nos tornou sua propriedade, quer fazer algo de nós para o louvor da sua gloriosa graça. Eu me alegrei, assim lemos aqui, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há maior alegria do que poder dizer um ao outro, vamos à casa do Senhor, ouvir sua palavra, louvar a sua graça, permitir que sejamos abençoados. E nós abençoamos uns aos outros com a saudação da paz. Eu acabei de ler isso em João 20. Quando o Senhor disse, paz esteja convosco, Ele mostrou-lhes as suas mãos e eles se alegraram. As pessoas que estão em paz com Deus podem ver o Senhor e elas são revigoradas, elas ficam felizes. O compositor canta, quando a paz com Deus permeia minha alma, então meu coração se alegra e exulta. Quantas vezes eu poderia ter me esquivado quando perguntas aqui lá foram feitas e eu sabia que elas teriam causado discórdia. Bem-aventurados aqueles que têm a graça diante de Deus de levar essa paz de Deus em seu coração.
Para o bem de meus irmãos e amigos, desejo-lhe paz. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, eu pedirei uma bênção a ti. Não se trata somente de indivíduos, se trata da congregação do Senhor. Trata-se de Deus ser capaz de ir o último trecho da jornada conosco, a última parte da história da salvação, trazer a conclusão e a realização. Não se trata apenas de nos reunirmos porque é domingo ou sábado, mas trata-se de nos apresentarmos diante de Deus, falarmos com Ele e deixarmos que Ele fale conosco, para que Ele possa, como acabei de dizer, fazer a conclusão da história da salvação pela graça. Em Isaías 53, o capítulo sobre o sofrimento de nosso Senhor e Salvador está no versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas ofensas e moído por causa das nossas transgressões. O castigo lhe foi infligido para nossa paz, e pelas suas feridas fomos sarados. Quão belos os pés daqueles que levam a paz de Deus e a mensagem de Deus como mensageiros de boas novas. Talvez possamos resumir como uma frase que tem a permissão para levar a mensagem e a proclamação divinas com paz divina. Então, Deus terá que abençoar. Ele não conseguirá fazer outra coisa além disso. E Ele tem abençoado, e Ele continuará a fazê-lo. Se formos ao Novo Testamento, então nós temos o grande anúncio que foi feito sobre o nascimento de nosso Senhor e Salvador. Mas antes disso, Zacarias, por meio do Espírito Santo de Deus, já tinha algumas palavras a dizer. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós deveríamos ler, por causa do contexto, a partir do versículo 67, mas talvez vamos começar com o versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Essa é a vontade da sincera misericórdia de nosso Deus, com a qual a ascensão do alto nos apareceu, para alumiar os que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, e para guiar os nossos pés pelo caminho da paz. Um resumo do que não só deveria acontecer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas já aconteceu. Esse homem, João, ele deveria preparar o caminho. E como já muitas vezes enfatizei, quando Zacarias foi cheio do Espírito Santo, ele não orou de cor, mas interiormente. Foi um resumo
de palavras proféticas, vocês podem ler por vocês mesmos. Salmo 41, 14, 72 e 18, Salmo 111, 4, Salmo 132, 17, 1 Samuel 2, 10. Vocês podem ler todo o registro. O que foi? Cada homem de Deus que é cheio do Espírito Santo, todo filho de Deus, sempre, eu enfatizo isso, sempre pregará dentro dos limites da palavra, orará dentro dos limites da palavra, crerá dentro dos limites da palavra, e assim seremos ajudados a viver dentro dos limites da palavra, pois somente dentro desses limites divinos de sua palavra é que a vida verdadeiramente divina pode ser revelada. Esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, assim como Maria antes, que deu seu cântico de louvor, sua adoração, aqui em Lucas 1, a partir do versículo 46, e vejam, é já diretamente 1 Samuel 2, 1 a 10, e todas as outras passagens bíblicas, Salmo 111, 9, Salmo 103, 17, Salmo 89, versículo 11, e Salmo 147, versículo 6, e todas as passagens até 1 Samuel 2, 5 a 7, tudo enfatizou pelo Espírito as palavras que estavam relacionadas ao evento que aconteceu naquela época. Podemos compreender nisso o que significa para nós quando o Senhor, pela graça, nos dá a ligação a todas as palavras proféticas que foram dadas à congregação para esse tempo como promessas divinas. Portanto, não somos apenas unilaterais, mas atingimos o centro da profecia divina. Se pudermos incorporar as ações da história da salvação, ou agora a conclusão da história da salvação, e em termos bíblicos mostrar-nos e dizer, Deus previu isso e está se cumprindo diante de nossos olhos. Essas pessoas, e assim nós percebemos aqui, deram espaço para o Espírito de Deus. Elas, de acordo com as respectivas promessas dadas na palavra, fizeram suas ações de graças diante do Deus Todo-Poderoso. Se nesses dias fizermos o mesmo, então isso apenas prova que nós vemos pela fé as coisas que Deus nos prometeu, que esperamos na fé e contamos na fé que se cumpram pela graça. E assim como Zacarias, que recebeu a promessa com referência a João, pois também por meio disso, profecia deveria se cumprir. Isaías 40, versículos 3 e 4, Malaquias 3, versículo 1. E o que aconteceu? Ele não pôde se controlar totalmente para crer em tudo isso. Talvez tenha sido alto demais para ele, mas mesmo assim, ele louvou e glorificou o Senhor. Aqui está. Para dar a seu povo o conhecimento da salvação, que virá a eles por meio do perdão de seus pecados. Portanto, não apenas um conhecimento que permanece assim na sala, sobre o qual pode se discutir ou brigar, mas esse conhecimento divino da salvação leva à vivência com Deus,
a vivência do perdão dos pecados. De que serve para mim, a você ou a todos nós o conhecimento sobre justificação, santificação, de todos esses ensinamentos e promessas bíblicas, se ficar somente no conhecimento e não formos levados à vivência, à possessão dessas coisas? No tempo que Deus designou para cumprir sua palavra, essas coisas que foram escritas anteriormente como uma promessa se tornam uma realidade divina naqueles que estão destinados a ter parte nisso. Primeiro, o recebimento da palavra prometida e unida com a fé, e o Espírito de Deus vem sobre nós, e o poder do Altíssimo vem sobre nós como uma sombra, e a semente da promessa divina de sua palavra tem que brotar. Não pode ser de outra forma. Foi assim até agora sempre. Deus mudou seus caminhos ou seus planos? Nunca, jamais. Jamais o glorioso Deus de Israel mente. Ele é fiel à sua palavra. E deixe-me ir um passo adiante. Ele está do lado de todos aqueles que receberam sua palavra com fé. E ele não apenas zela por sua palavra, mas também por aqueles que receberam sua palavra em santa reverência, como uma promessa na fé. E com isso, ele agora está velando sobre nós. E o guardião de Israel, ele não dorme e não cochila. Ele será nosso auxílio e nossa salvação. Está aqui no próximo versículo. Assim será a misericórdia de coração de nosso Deus. Não apenas misericórdia, mas a misericórdia de coração de nosso Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Nosso Deus, Ele de coração, Ele concedeu sua misericórdia e sua graça. Não apenas porque Ele teria que fazer isso, mas pelo impulso do amor divino. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Amados, não há nada que seja tão arrebatador quanto o amor de Deus. Ele pode se transformar em brasas ardentes em uma cabeça totalmente gelada. O amor divino, ele tem calor em si. Pode se aquecer com ele, talvez até queimar. Não é um quadro, como Mombrano disse uma vez, que é pintado na parede, ou um quadro que é pintado, mas no amor divino, no fogo divino, lá está a vida, há calor, lá a luz. Lá está, de fato, aquilo que pertence a Ele. Como está hoje com você e como está hoje comigo, quando cantamos o fogo do amor queima, o fogo do amor queima, e nós formos como um pingente de gelo pendurado, bem, então, o que adianta o nosso cantar? O frio e o gelo nos acusariam de sermos mentirosos. Não, nós temos agora que nos colocar na fé do lado de Deus e dizer: Senhor, nós não estamos vivendo nos dias em que as promessas continuam a ser anunciadas e proclamadas, mas nós vivemos nos dias em que todas as promessas de Deus têm que se tornar sim e amém, porque o tempo do seu cumprimento chegou. Assim,
que a misericórdia de coração do nosso Deus deseja. Amados, isso me impacta. Deus nos amou de coração intimamente. E com esse amor profundo de coração, nós podemos amá-lo novamente, porque a nós foi concedida a misericórdia de Deus. Um compositor canta: eu recebi misericórdia, misericórdia da qual não sou digno. Eu considero isso para as coisas maravilhosas, pois meu coração orgulhoso nunca desejou isso. Vocês conhecem essa canção? E mesmo assim, nós nos gloriamos da graça de Deus que nos foi concedida. E assim Ele queria, eu digo assim Ele queria que fosse. Que misericórdia, compaixão de coração de nosso Deus, com o qual o surgimento do alto nos apareceu para iluminar aqueles que estão sentados nas trevas e na sombra da morte. Nós pensamos aqui em Isaías 9, aqueles que estavam sentados nas trevas e na sombra da morte viram uma luz brilhante. Deveria ser luz ao anoitecer. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5, versículos 3 e 4. Amados irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Por que não estamos nas trevas? Porque Deus, ao anoitecer, concedeu luz por meio da revelação profética de sua palavra. E é por isso que Pedro também foi capaz de expressar naquela época: a palavra profética brilha como uma luz clara em um lugar escuro. Nós não podemos deixar de pensar nos dias de Moisés, quando todo o Egito foi atingido por uma terrível escuridão, mas lá onde o povo de Deus havia se reunido, as pessoas que carregavam a promessa e esperavam por seu cumprimento, lá havia uma luz brilhante. E a Bíblia diz: a escuridão no Egito era tal que se podia tocá-la. E a luz entre o povo de Deus pode ter sido assim tão próxima, tão forte e poderosa, que talvez pudesse também ser tocada. Mas a luz havia tomado aqueles que estavam destinados a sair do reino das trevas. E quem era a luz? O Senhor. Ele é a luz do mundo. Ele foi à frente de seu povo em uma nuvem, uma coluna, uma nuvem de luz, uma coluna de fogo, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, e para colocar nossos pés no caminho da paz. No anúncio, o anjo disse então, em Lucas 2, versículo 13, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, nas pessoas do seu comprazer. Essa não é uma promessa geral, assim como é apresentada em traduções comuns. Glória a Deus nas alturas no céu, paz na terra e uma boa vontade para as pessoas. Há pessoas de Deus na terra nas quais Deus se compraz. E então, esses que lhes são agradáveis, nestes habita a paz de Deus, que excede todo o entendimento dos homens. Está aqui: glória seja Deus nas alturas e paz
na terra, nas pessoas, do comprazer. Sabemos naturalmente o que é pensado com isso. Somente quem de fato já traduziu mesmo compreenderá como às vezes é difícil expressar o que é falado em um outro idioma, no seu próprio idioma, especialmente do hebraico ou aramaico. Quantas vezes faltam as palavras certas para expressar o que é correto? Mas então, eu digo a vocês, se o Espírito de Deus estiver acima e dentro de nós, então teremos a conexão correta para as palavras corretas e receberemos o entendimento correto pela graça. É assim ou não é? É o Espírito Santo que dá vida à palavra e nos conduz em toda a verdade. Deus tem pessoas na terra nas quais Ele se compraz. Conforme mencionado anteriormente no Evangelho de João, no capítulo 20, nós lemos a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ele lhes mostrou suas mãos e seu lado, suas mãos perfuradas. Ele queria dizer a eles: de fato, eu vos dei a conhecer meu amor na prática. Aqui estão os sinais do amor divino que eu vos provei. Aqui está o meu lado, de onde saiu sangue para vos redimir. Os discípulos, assim está aqui, ficaram felizes, porque viram o seu Senhor. Oh, nós gostaríamos de ver Jesus. Nós não chegamos aqui apenas para ouvir sobre Ele ou cantar dele. Nós gostaríamos de ver Jesus. Nós gostaríamos de vivenciar Jesus. Nós queremos estar perto dele nesses dias. E nós queremos que Ele se aproxime de nós, que Ele nos mostre suas mãos e seu lado, para que possamos compreender. Ele nos redimiu, Ele nos chamou por nosso nome. Justiça e a paz se beijaram, graça e a verdade se abraçaram. E você e eu estamos nesse abraço divino. Sem nós, nada aconteceu e nada acontecerá, porque tudo foi para o nosso bem. Porque Deus estava em Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo. Era reconciliação, foi o abraço, foi graça, foi salvação. Bem-aventurados aqueles que não apenas sabem disso teoricamente, mas vivenciaram na prática que essa graça de Deus pode realmente ter efeito. O Senhor nos ordena que, ao entrarmos em uma casa, levemos a saudação de paz a essa casa. Oh, que Deus possa nos tornar pessoas. Eu anseio por isso. Eu quero viver de acordo com essas palavras de meu Redentor. E eu sei
que eu não posso fazer isso por mim, mas também sei que o Senhor não disse apenas palavras, mas Ele apoia todas as suas palavras com a ação. E se isso nos foi prometido aqui, então é possível. Se parece impossível para você e para mim, ainda assim temos que dizer, como Abraão, será que algo seria impossível para Deus? Todas as coisas são possíveis para Deus. E se pudermos crer que todas as coisas são possíveis para Ele, o caminho da fé se abrirá para nós. E diremos sim do fundo do coração. E aceitaremos que a promessa não é vazia, mas cheia, plena, no sentido de que Deus confirma a palavra da promessa em nós, pela graça. Eu desejaria que pudéssemos nos saudar uns aos outros e dizer, a paz esteja contigo. Uma verdadeira paz divina, que é como um rio, uma corrente de bênçãos. Todos nós temos o desejo disso. E ontem, provavelmente, fiz um relato detalhado, como já há muito tempo não havia feito, e eu vou dizer o que é. Exatamente a mesma coisa que o irmão Branham testifica. Eu mencionei isso aqui certamente há pouco, mas como a minha memória não é boa, perdoe-me por me repetir. Mas quando eu traduzi a pregação em que o touro se aproxima dele e onde ele relata algumas vivências e depois ele é perguntado, esse é o poder de Deus? Esse é o dom de Deus? Ou o que é isso? Então vem uma frase muito simples. É o amor de Deus. E ele diz, quando vi esse touro correndo em minha direção, eu o amei. Sim. Aí nós podemos não apenas pegar uma fatia disso, podemos pegar o pão inteiro e viver por um longo tempo dele. Ele diz, é amor. Em vez de fugir, sair correndo, ele diz, eu amei o animal. E ele não é que nem uma criança infantil, mas como uma criança. E diz, desculpe, eu invadi o seu território e o assustei. Eu sinto muito. Ó criatura de Deus, deite-se em paz. E o animal se deitou. Isso uma pessoa tem que ser capaz de entender. O amor de Deus. Homens de Deus e compositores quiseram descrever. Um deles acertou então e disse, se o oceano inteiro fosse tinta e o céu inteiro pergaminho, e se quisesse escrever esse amor, o oceano ficaria seco e o céu ainda não estaria cheio. Esse é o amor de Deus. Amados, também sobre isso o irmão Branham falou. Fileu e agape, amor humano e divino. Tudo que é humano acabará. Mas do amor é dito, até dons acabarão, mas o amor nunca acaba. Que esse amor divino que foi revelado no Gólgota, por meio de nosso Salvador, para todos os redimidos, seja agora revelado por meio de todos os redimidos a Ele e uns aos outros pela graça. Pois o cumprimento da obra de Deus não acontecerá com alvoroço e som de trombetas, mas no amor divino, a conclusão de tudo relacionado à congregação noiva acontecerá. Inserida no amor, chegando à perfeição.
E só alcançaremos a perfeição com nosso Senhor dessa forma. Que o fiel Deus nos prepare por meio dessas palavras tão poderosas das Santas Escrituras, nos prepare para os dias que estão adiante de nós, para que todos os que vierem sejam abençoados e sintam a paz de Deus quando estiverem ao nosso redor ou entrarem, ou simplesmente entrarem aqui no pátio ou no recinto, que sintam: aqui está Deus, porque aqui está o amor. E onde está Deus, lá só pode haver amor. E lá só pode haver salvação, só pode haver graça. Só pode haver perdão, porque tudo isso Deus nos concedeu em Cristo. Não se trata de um ensinamento vazio, mas de uma vivência plena com nosso Deus. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo de nosso coração por Tua poderosa palavra. Tua palavra é a verdade. A Tua palavra traz a vida. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Senhor, quando olhamos na Tua palavra, é como se estivéssemos olhando para um espelho. Nós pedimos ao Senhor, eu por mim mesmo pessoalmente, e cada um de nós, ajude-nos, que nós sejamos imersos nesse amor que Tu tiveste. Completa e totalmente em Teu amor, como nós ouvimos, como foi no Teu servo, nosso amado irmão Branham. Senhor, ainda não é assim. Nós não dizemos como se já o tivéssemos, mas pedimos. Tu o preparaste para nós. E nós pedimos por isso. Conceda isso a mim, conceda a todos nós. Esse pleno amor a Ti, a Tua palavra, uns pelos outros, ó Senhor. Ó Jesus, nós olhamos para cima com fé e confiança nesta hora da manhã. É isso que Tu queres, Senhor, que andemos como Tu andaste, que estejamos em amor assim como Tu queiras que seja. Senhor, nós Te adoramos e pedimos que nos conduza a todos e nos guie a todos nesse espírito da mansidão e da humildade. Senhor, deixa que se afaste tudo de nós o que não pensa em Ti, ó Senhor, e nos conceda a Tua paz divina como Tu a proclamaste. Senhor, nós precisamos disso. Conceda-nos pela graça que nós possamos ver as Tuas mãos perfuradas, Senhor, nesta manhã, como aqueles puderam vê-las, ó Deus. Adoração e honra ao Teu nome. Senhor, nós Te pedimos, cria muitas das orações em nossos corações para que possamos encontrar a Ti nesta manhã, para que possamos dizer que Tu estás conosco, ó Senhor. Tu estiveste conosco, Senhor. Opere por meio do Teu bom e santo Espírito, Senhor. Nós não duvidamos que Tu não estivesse em nosso meio. Tu estás no meio do Teu povo, pois Tu estás lá onde Tua palavra é proclamada em verdade, e lá Tu estás no meio de nós. Nós Te adoramos e pedimos, ajude meus irmãos, minhas irmãs, ajude a todos nós nesses dias, ajude todos os que vierem ao Senhor. Meu Deus, essa é a nossa súplica interior, esse é o nosso anseio interior, Senhor. Que aconteça assim, Senhor, como foi dito, que todos sejam abençoados que vierem. Ajuda, meu Deus, então seremos ajudados. Nós Te adoramos
no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, meu Salvador e ajudador, eu me prostro diante de Ti com humildade. O mundo e o que há nele, para isso eu morro, considero tudo como uma perda já aqui. Tu, Senhor, és o oleiro e eu sou o barro. Faça de mim o que lhe aprouver, até que a imagem de Jesus seja aperfeiçoada em mim. Senhor Jesus, ajuda-me a servir a Ti e salvar almas para Ti. Que a minha vida e a minha caminhada os levem à gloriosa luz. Tu, Senhor, és o oleiro e eu sou o barro. Faça de mim o que lhe aprouver, até que a imagem de Jesus seja aperfeiçoada em mim. Senhor, ajuda-me a ser paciente e a descansar plenamente na fé. Ensina-me a fazer ao meu irmão o que eu gostaria que ele fizesse a mim. Tu, Senhor, és o oleiro e eu sou o barro. Faça de mim o que lhe aprouver, até que a imagem de Jesus seja aperfeiçoada em mim. Senhor Jesus, conceda-me fidelidade. Resistirei firmemente ao inimigo, de modo que, quando um dia eu tiver que partir, esteja pronto para ir. Tu, Senhor, és o oleiro e eu sou o barro. Faça de mim o que lhe aprouver, até que em mim a imagem de Jesus seja plenamente perfeita.